Você olhar na televisão do lado, já tem os versículos dessa noite. João 14, Evangelho de João, capítulo 14. Somente para título, para a gente continuar a nossa ministração sobre o Espírito Santo, começamos semana passada. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, que diz: mas o conselheiro, algumas traduções do advogado, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu disse. O que é certo em nome do Senhor Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Nós daremos continuidade à série de sermões sobre o Espírito Santo, a pessoa e obra. E talvez você esteja se perguntando para que a necessidade de falarmos sobre o Espírito Santo. Ora, é bem simples. A igreja, como eu disse semana passada, não vou me atentar a isso. Ela foi dividida, o mundo, na verdade, a igreja, o mundo foi dividido em 3 eras. A primeira era do Pai, a segunda era do Filho, e a terceira
terceira que nós vivemos é a era do Espírito Santo. Israel conseguiu desprezar a era do Pai. Deus trouxe leis para que se aproximasse do teu povo, e Israel conseguiu desprezar a era do Pai. Os judeus menosprezaram a era do Filho, ao ponto de crucificar. Irmão Adriano, pasme, quem disse na cruz verdadeiramente aquele era o Filho de Deus não foi um judeu, foi um romano. Os judeus desprezaram por completo a era do Filho. E a igreja não pode cometer o mesmo ato, o mesmo erro, com o amado e divino Espírito Santo. A igreja do primeiro século, a igreja primitiva, ela abraçou o Espírito Santo de tal forma, ou em outras palavras, ela permitiu ser abraçada de tal forma, que ela dizia: Espírito Santo, conduza todos os nossos passos. A igreja moderna, ela colocou o Espírito Santo do lado e disse: naquilo que eu precisar, eu te chamo. E isso precisa ser revertido urgentemente. Há um grito do Espírito Santo em nossa alma, porque Ele sabe o que nós não sabemos, Ele conhece o que nós não conhecemos, e Ele entende daquilo que nós não entendemos, e Ele está gritando na nossa alma: vocês precisam urgentemente voltar para mim, porque só Ele tem o poder de nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Todo homem moralmente bom, por assim dizer, todo homem moralmente bom, o que é um homem, pastor, moralmente bom? É um homem que entendeu os princípios morais da lei judaico-cristã, e ele é um trabalhador, ele é um pai de família, e às vezes ele vive uma vida tranquila, às vezes ele nem bebe, nem fuma, ele vive uma vida moralmente boa, ele paga as suas contas em dia, ele é um homem de caráter, ele fala, alguém olha para ele e diz: esse cara é gente boa, mas eu quero dizer a você, se você se sente este homem ou esta mulher, você não se faz apto para entrar no reino dos céus, porque ninguém entra no reino dos céus se não passar pela cruz de Cristo, e ninguém passa pela cruz de Cristo se não for movido pelo amigo Espírito Santo. É necessário o homem da maior índole terrestre olhar para a cruz e entender o que foi cantado aqui: era eu, o miserável era eu, o condenado era eu, a cruz era minha, o pecador sou eu nasci em pecado, como diz Davi no Salmo 51, iniquidade me formou a minha mãe, mas o teu bom Espírito me mantém perto do Senhor. É por isso que nós precisamos do amigo Espírito Santo. Porque precisamos do amigo Espírito Santo. Eu vou pôr para mim, aqui eu entro na mensagem. Eu preciso do Espírito Santo porque só Ele, Rogerinho, me convence do pecado, do juízo e da justiça. E a maneira que eu me apresento, me permito ser apresentado ao Espírito Santo. Eu compreendo que Jesus vai nos dizer na parábola do noivo, que o Espírito Santo, ele é o amigo do noivo. O noivo foi para junto do Pai, deixou presentes para a noiva, que são os dons espirituais. Mas para frente a gente entra nele outro domingo, hoje não dá tempo. Mas esse Deus, esse Jesus, esse noivo que fez um compromisso com a sua noiva, ele vai para preparar um lugar para a noiva, onde ele vai recepcionar a sua noiva. Mas ele entende, irmão, o mundo é astuto, o inimigo é sagaz. Se eu deixar a noiva
E eu falei para os irmãos que eu gostaria de falar sobre o Espírito Santo no Velho Testamento, mas o tempo não nos foi permitido. E hoje eu quero abrir essa mensagem falando um pouco sobre o Espírito Santo no Velho Testamento e os símbolos do Espírito Santo dentro das Sagradas Escrituras. E o Espírito Santo no Velho Testamento ele nos é revelado, em primeiro lugar, como eu já disse semana passada, como Espírito Criador. Gênesis 1:2 diz sobre isso, nós falamos semana passada, João 33:4 e o Salmo 104:30 são versículos que vai mostrar que o Espírito Santo é o Criador de todas as coisas. Então, quanto a isso, não há dúvida para aqueles que estiveram aqui na outra semana, mas ele também é nos apresentado como o Espírito dinâmico, o Espírito de poder, o Espírito que produz e doa poder no meio da igreja, ou no meio da aliança do Velho Testamento. E ele também nos apresentado em terceiro lugar no Velho Testamento como Espírito regenerador. Então a gente precisa compreender isso, para a gente entender que ninguém, absolutamente ninguém, em qualquer era da humanidade, pode ser transformado, senão pela ação direta e contínua do amigo Espírito Santo. Quando nós falamos dele sobre o Criador, nós falamos semana passada que todo o universo foi criado por ele. Ele participou da glória da criação, ele estava lá. E eu disse semana passada que ele está presente nas Escrituras, desde o capítulo 1 do Gênesis até o capítulo 22 do Apocalipse. Ele está presente em toda a era. Na era do Pai ele estava aqui, na era do Filho ele estava aqui, e hoje na era do Espírito ele é aquele que habita dentro de nós. Ele é a divindade que está ligada, separável de toda a criação humana. Ele manifesta a sua presença pelo que nós chamamos de leis da natureza. A ciência, aquela que não crê em Deus, ela entende que o universo existe e são regidos por leis. O universo tem lei, tem beleza e tem harmonia. E a lei, a beleza e a harmonia do universo, nós cristãos compreendemos que passa pela pessoa do Espírito Santo. Aquele que eu disse semana passada, que olhando para cá só havia caos. No meio do caos, ele estava lá para dizer: eu coloco todas as coisas no devido lugar. Onde há trevas, eu venho e faço brilhar a minha luz. Ele está falando dessa. Ele é o princípio da ordem da vida humana. E nós precisamos conhecer isso para que a gente venha glorificá-lo como de fato ele merece. Para que nós venhamos abraçar a ideia da igreja primitiva. Não de colocar ele de lado e falar dessa questão, o senhor mexe nessa não. Mas a ponto de falar: Senhor, até mesmo levantar da minha cama, eu só o farei se o Senhor disser que vai na frente do meu dia, porque se não for, eu vou ficar deitado aqui mesmo. Nós precisamos compreender quem é o Espírito Santo. Ele é a força criadora e sustentadora de todo ser humano. Sabe aquele ateuzinho de internet que você conhece? E não sabe nada da vida, mas quer falar sobre Deus? A existência dele se dá à misericórdia do Espírito Santo. Sabe aquele religioso que você não tolera porque ele é um religioso chato? A existência dele se dá pela pessoa do Espírito Santo. Sabe aquele irmão que você sabe que é cristão de verdade, que padece as perseguições da vida e que às vezes nem sabe o que está fazendo aqui? Ele está aqui porque ele é obra, é criatura, é criação e movido, direcionado e guardado pelo Espírito Santo de Deus. A existência de todo homem, do fôlego humano, se deve à existência e ação contínua do Espírito Santo em nosso meio. Um dia, Deus falando com o profeta Ezequiel, ele vai dizer: profeta Ezequiel, esse homem não desse povo não entende que o fardo da arca está em Jerusalém, não carente de nada. Porque esse povo quer estar pecando, quer estar no qualquer jeito, e diz: a arca do Senhor está em nosso meio, o templo do Senhor está em nosso meio, nada nos acontecerá. E aí Deus fala: Ezequiel, eu estou nos céus e a terra por testemunho, que se eu tirar deles o meu espírito, o fôlego de vida desaparece. Somos totalmente dependentes da pessoa, obra e ação do amigo Espírito Santo. Essa coisa que você falando comigo, obrigado, Espírito Santo. É a tua graça que tem nos permitido chegar até nessa noite. Sobre o Espírito Criador, eu falei semana passada, eu quero falar só isso, mas eu quero falar sobre o Espírito dinâmico, ou o Espírito que produz e dá poder no seio da igreja, e dá também no Velho Testamento. Porque a dinâmica do Espírito Santo
transforma e renova. Ele cria harmonia e unidade, ele dá coragem e entusiasmo para cada cidadão que passou pela face da terra exercer a obra do Senhor. Nunca foi e nunca será a vontade humana. É a vontade, o motor, o Espírito Santo tem a força, o motor por trás de todas as boas obras em nossos vidas, que moveu homens desde o Gênesis até o Apocalipse, para mover, para ficar debaixo da direção e vontade do Senhor. Eu quero com isso te dar um conselho do alto para dizer para você que a próxima vez que você tiver uma brilhante ideia, uma boa ideia em relação ao reino, e você falar, não, isso é coisa da minha cabeça, eu quero te garantir que não é, porque a imaginação do homem, de Gênesis 6, é mal desde a sua meninice. Então as coisas boas que brotam na nossa mente é fruto da ação do Espírito Santo de Deus. É isso que eu aprendo. Ele criou o homem no princípio de todas as coisas para formar uma sociedade na terra, o reino de Deus entre os homens. E aí todo mundo aqui conhece a história de Adão. Adão peca lá no paraíso. O reino é desfeito, Deus tira o seu espírito meio no homem. Mas aí depois começa a era do Pai, como eu disse, a partir de Israel, trazendo leis e mandamentos e ordenanças para aquele povo, para que aquele povo caminhasse diferente dos demais povos da terra. Deus criou e trouxe sua lei sobre Israel com um único propósito ali, para as demais nações olhar e falar: por que esse povo prospera tanto? Por que esse povo pequeno vence tantas batalhas? Por que eu olho para esses homens e aos nossos olhos, eles são fracos, são raquéticos, são patéticos, mas todas as vezes que a gente guerreia contra eles, a gente perde a batalha. E Deus queria que Israel não somente levantasse a mão e dissesse: tudo isso acontece porque o Deus dos céus é o nosso escudo e o teu Espírito vai à frente de cada batalha. Israel não conseguiu fazer isso. Israel não conseguiu produzir o reino que foi necessário. Por isso que depois da era do Filho, hoje nós estamos na era do Espírito, porque o Espírito ele vem trazendo unidade em meio dos povos para que haja uma oração perfeita e contínua ao nosso Deus. Mas isso também é tema de um outro dia. Eu preciso me atentar à velha aliança. Então o Espírito Santo, esse Espírito que produz e dá poder. Dentro do Velho Testamento ele cria que irá sendo duas classes de obreiros, duas classes de homens para Deus. A primeira classe de homem que ele vai criar são chamados obreiros de ação. O que é isso, pastor? É aquele que põe a mão na área, aquele que toca a obra adiante, aquele que vai para frente e começa a fazer, que entende que foi movido por Deus para fazer alguma coisa, e pode ser quem for do lado dele dizer não vai dar certo, ele diz vai dar certo. Por que vai dar certo? Porque o Espírito de Deus tem movido a minha mão nesse projeto, e eu sei que se ele estiver na frente vai dar certo. É isso, esses obreiros, homens de ação, que eu digo obreiros de ação, a gente é cheio de exemplos do Velho Testamento, mas eu só separei alguns. Obreiros como Moisés, que entra nas duas classes. Porque a primeira classe são obreiros de ação. Moisés é um homem, um obreiro de ação. Deus dá para ele o modelo do templo e diz:
Se você não trabalhar por ele, você não vai compreender o que ele pode fazer na sua vida. Dentre esses obreiros de ação, há dois que eu gosto particularmente muito deles, que são Bezalel e Oliabe. Bezalel e Oliabe, eu brinco, que Deus queria uma obra tão perfeita, quando se tratava de pedras talhadas, da costura das cortinas, uma obra tão bem detalhada, que ele entende, Sara, se eu não descer e fizer, ninguém vai dar. Ele mostrou um modelo para Moisés, e quem sabe Moisés está olhando e dizendo, como é que isso vai ser feito? Ele diz, descansa, Moisés, por quê? Porque o meu Espírito vai descer sobre Bezalel e Oliabe, e eu vou dar a eles a arte de mover com pedras talhadas, de mexer com as cortinas, de fazer tudo o que for necessário. Então, um detalhe, Moisés, o meu Espírito vai descer sobre eles, e a partir deles, eles vão ensinar outros homens a fazer essa obra. O que você está querendo dizer com isso, pastor? É que o Espírito Santo está gritando, eu não te dou dom, eu não te dou chamada, eu não te dou propósito para que você viva na egocentricidade. O que eu te dou é para ser dividido com a minha noiva. Não veio sobre nós, agora nós vamos cobrar para fazer. E Deus está dizendo, você vai aprender, não somente para que você possa ensinar mais gente, porque Deus, quando quer uma obra perfeita, Ele entende que essa obra não pode ser gerada por mãos humanas, senão pela ação direta do Espírito de Deus sobre o homem. Primeira classe de obreiros do Velho Testamento, obreiros de ação. Obreiros para Deus, a segunda classe, são o que eu chamo de locutores de Deus. Quem são os locutores de Deus, pastor? São os profetas da Velha Aliança. Deus, e aqui eu quero um pouco me atentar hoje sobre os profetas da Velha Aliança, porque eles recebiam mensagens de Deus e entregavam ao povo. Eles não projetavam mensagens de Deus na sua mente. Eles não criavam um mundo imaginário que queriam falar para Israel e depois falavam, não, eles estavam cientes de que o poder celestial vinha sobre eles, uma inspiração divina, e aí eles abriram a boca dizendo, o Espírito de Deus veio sobre mim, ou assim diz o Senhor, ou Deus me arrebatou em visão e em Espírito. Eles compreendiam o que às vezes nós não compreendemos. Nenhuma boa ação ou inspiração parte do imaginário humano, senão pela ação direta do Espírito Santo de Deus. Locutores para Deus. E esses locutores, esses profetas, sabia que de tempo em tempo o Espírito Santo vinha sobre eles, capacitando eles para pronunciar mensagens que não foram concebidas da sua própria vontade, mas da vontade de Deus para o seu povo. E é engraçado, é legal a gente tratar sobre isso, porque a Bíblia vai falar que esses profetas, locutores do Velho Testamento, eles eram tomados muitas das vezes de duas maneiras, Anny. A primeira maneira, eles eram tomados em estado de êxtase. O que é isso, pastor? Eu quero traduzir para você, eles nem sabiam o que estava acontecendo. De tal maneira era o impacto de poder do Espírito Santo descer sobre eles, que eles não somente pronunciavam palavras, sem ao menos saber o que estava acontecendo. Ezequiel vai dizer que quando ele foi profetizar para o povo, veio um poder de Deus tão grande sobre ele, que ele disse que o Espírito de Deus veio sobre mim e puxou-me pelos cabelos, e eu fiquei entre céus e terra. E quando ele está entre céus e terra numa visão celestial, porque ele está lá às margens do rio, olhando para Jerusalém, ele fala, e quando eu estava olhando para Jerusalém, veio a palavra do Senhor sobre mim, dizendo, assim diz o Senhor. Ezequiel sabia que não era a imaginação dele que estava tomando conta. Ele sabia que foi tomado num estado de êxtase, porque muitas vezes eles diziam, o Senhor derramou o seu Espírito sobre mim, o Senhor encheu do seu Espírito, o Senhor colocou o poder do Espírito sobre eles, e eles começam a falar que, tomados pelo Espírito de Deus, profetizavam visões, revelações e exortações para o povo de Israel. Mas nem toda profecia era produzida no estado de êxtase. A Bíblia vai falar sobre aquelas que vinham diretamente inspiradas sobre eles. Como o profeta que dizia, veio a minha palavra do Senhor. E ele começa a dizer que toda a palavra que o Senhor trouxe sobre ele para a nação de Israel. E duas coisas precisam ser respeitadas no povo de Israel, que talvez eles façam de uma maneira melhor do que nós, mais temerosa do que nós. A primeira, que o profeta não tomava conta de si mesmo para profetizar para o povo,
mas ele falava inspirado pelo Espírito de Deus. A segunda é que aquele povo, por mais falho que fosse, ele sabia que o profeta não falava daquilo que estava no seu coração, mas falava do que estava no coração de Deus para a nação. É por isso que quando Samuel está descendo para a casa de Davi, o povo da cidade treme, porque o povo está em pecado. E aí os sacerdotes da cidade chegam para o profeta e dizem: é de paz a sua vida? E Samuel responde: é de paz a minha vida. Porque eles sabiam que se Samuel abrisse a boca dizendo não é de paz a minha vida, a palavra do Senhor viria sobre eles. E tem uma coisa que eles compreendiam e compreendem melhor que nós. O que é, pastor? É que quando Deus fala, passa no céu, passa na terra, o inferno pode se levantar e o céu abaixar, mas a palavra do Senhor vai se cumprir. Glória a Deus. Eu me lembro de um rei, que a Bíblia diz que era um homem muito mau, muito mau. Menahem era o seu nome. A Bíblia diz que ele era um homem tão mau, que ele fechou o templo do Senhor. Ele pegou as grávidas da cidade de Tífisa e abriu a barriga delas ao meio, matando seus bebês. Um homem cruel. Um homem que nasceu do povo de Deus, mas que tinha alma de Satanás embutida nele. Um dia Deus olha para ele, olha o profeta e diz: fala para ele que eu vou matar ele, a casa dele, a geração futura dele, porque o pecado dele chegou diante de mim. E ele diz que quando esse homem ouve, diferente muitas vezes de nós, que está todos os dias na casa de Deus, e Deus está falando, e nós não estamos dando atenção, esse homem vil, mau, perverso, quando ele escuta a palavra de Deus, ele rasga as suas vestes reais, ele se lança no chão, e se cobre de pó, se cobre de cinza, e começa a chorar dia e noite, porque ele entendeu o mal que ele fez. Deus levanta o profeta de novo e fala para o profeta: como é que eu mato essa criatura? Ele entendeu, como é que eu mato ele? Ele se arrependeu. Eu estou falando de um homem vil que matava grávidas, abrindo sua barriga ao meio. E eu sei que você deve pensar que nem eu, miserável desse, deve queimar eternamente no inferno. Mas aí é que está a graça e o amor de Jesus na pessoa do Espírito Santo. Ele pega o mais vil pecador que compreendeu a mensagem da cruz e diz: sobre ele eu derramarei o meu Espírito. Por que esse homem foi salvo, pastor? Porque ele creu na palavra dos profetas. E quando nós cremos naquilo que vem da parte do Senhor, nós vamos entendendo que Deus é Senhor absoluto da sua casa. Então, no Velho Testamento, o Espírito Santo, ou as pessoas impactadas pelo Espírito Santo, ficavam às vezes tomadas nesse estado de êxtase tão profundo, que as coisas aconteciam e eles pronunciavam palavras sem saber o que estavam falando. Porque Jeremias é um exemplo claro disso. Enquanto Jeremias está lá defendendo a nação a todo custo, falando para Deus, e hoje nós comentamos isso na mesa de casa, Jeremias intercedendo tanto para aquele povo que um dia Deus disse: Jeremias, para. Jeremias, para. Nem se Noé, Daniel estivesse aqui orando por eles, eu salvaria esse povo vai para cativeiro. O que Jeremias não sabia, em Jeremias 11, esse mesmo povo que ele está lá todo dia clamando por eles, estava armando laços de morte para Jeremias. Estava dizendo: vamos lá, a gente mata ele, mata a família dele, mata a descendência dele, e aí acaba o problema. Porque o ser humano tem esse mal dentro de si. Qual que é o mal, pastor? Ao invés de eu enfrentar o problema de frente, eu quero fingir que o problema não existe. Hoje eu estava descendo para cá de manhã. E eu não sei porque eu me lembrei disso, mas eu descendo para cá, eu me lembrei que a minha mãe era fumante, eu buscava um cigarro para ela. E aí, não sei que ano que foi aplicado a lei, mas eu ainda comprava cigarro para ela, nessa época, que as marcas de cigarro eram obrigadas agora a colocar na parte de trás uma imagem falando sobre o mal que o cigarro causa. Então vocês lembram, né? Tinha aquelas imagens feias, não sei se tem ainda, de câncer, de impotência sexual, e aquele monte de imagem feia. O que o ser humano fez? Comprou uma capinha para colocar o cigarro. Ao invés de encarar o problema e falar: isso aqui está me matando, eu preciso ser liberto, eu compro uma capa e coloco ele dentro. A gente tem essa mania de chegar na igreja, ser confrontado pelo Espírito de Deus, e ao invés de reconhecer: eu sou pecador, que eu preciso dele, eu estou olhando do lado, mas tem gente pior do que eu, tem gente pior do que eu. Ei, a graça não é de quem é pior ou quem é melhor, porque Romanos 3 vai colocar todo mundo
O Espírito Santo ele trabalhava na vida dos profetas. Os profetas sabiam que as profecias não vinham deles. 2 Pedro